por que você está vendo essa live e por que você está vivo, graças a Vladimir Putin. Você hoje deve sua vida a Vladimir Putin. Você deve sua vida a Vladimir Putin. E ao falar isso, ao proferir essa frase, eu estou criando uma grande polêmica. Eu estou criando um grande problema. Mas polêmica e problemas são coisas que eu não tenho medo. Para entender bem o que eu estou falando, você tem que se desnudar do seu preconceito ou conceito prévio sobre alguma coisa e simplesmente tentar enxergar o óbvio. Primeiro você tem que entender quem é Vladimir Putin, de onde ele veio, qual a formação do seu caráter, quais são os seus objetivos. Ao você fazer essa identificação, você cria uma coisa que eu chamo sempre de emparelhamento. Quando você emparelha, você pega o lado exato aonde nós pensamos iguais. É o que nos une, não o que nos separa. Eu vou começar explicando o enigma logo, porque aí a conversa flui mais rápido, de forma mais plana. E não existe nenhum enigma a ser desvendado no futuro. Eu vou logo explicar por que você deve a vida a ele. E depois a gente fala um pouco sobre o Vladimir Putin, sobre o momento atual. Você deve a vida a ele porque, graças aos céus, graças ao bom Deus, não importa a concepção que você tenha dele, desse Deus, não importa, faz a mínima diferença. Se você não tiver concepção alguma também, não tem problema. O Vladimir Putin é feito de um material diferente do que todos os líderes europeus, anglo-saxões, sionistas. Todos eles trombeteiros da morte. Todos eles tentando esmagar a Rússia, como fazem exatamente há 300 anos ou mais. Não precisei o tempo. Sim. Aí na casa dos 300 anos, o sonho mórbido da Europa é invadir, aniquilar, destruir. E justificar porque na língua anglo-saxã, escravo é eslavo. Não é negro ou asiático, ou mesmo um índio do Novo Mundo, um povo ancestral, primitivo, primário ou qualquer coisa, tá? Eslavo é o símbolo da escravidão sonhada pela Europa. Fica difícil entender tanto ódio perpetrado contra uma etnia, uma raça. Não são os judeus que são perseguidos. Quem é perseguido pelo Ocidente é o eslavo, o verdadeiro ou a verdadeira vítima desse processo todo. Eu já falei para vocês e vou repetir. Eu não tenho lado até descobrir a verdade. Desse momento em diante, eu já me corrompi. Todos os líderes europeus, ou como eu chamo, do Ocidente e do Norte, nasceram e cresceram na gordura da corrupção. Vêm de famílias superestruturadas dentro do poder. São, na sua maioria, netos e filhos de corruptos. Todos eles, ou nenhum deles, entendeu ou conheceu o que é a dificuldade na vida. Todos nasceram em berço esplêndido, berço de ouro. E não podemos deixar de falar, que esse ouro sempre foi roubado de algo ou de alguém. Bem diferente do filho do operário pobre, que encontrou na estrutura do governo comunista a chance para sair da pobreza extrema. Encontrou nas Forças Armadas um porto seguro. Eu sempre falei que as Forças Armadas são um elemento de associação, de criar uma sociedade. E cumpre informar também que quem menos provoca guerras no mundo, com exceção, é claro, do baronato das armas, os falcões da guerra dos Estados Unidos, os que menos provocam guerras no mundo são os militares, ao contrário do que as pessoas pensam. O militar não gosta de guerra. Quem prepara a guerra são líderes nascidos em berço de ouro. São esses que fabricam a guerra. São os Van der Leyen da vida. São os Stoltenberg. São Scholz, são Sunaks, são Melones. São essas as histórias e outros criminosos do mesmo naipe. Nenhum deles jamais conheceu o sofrimento em vida. Nenhum deles jamais passou por nenhum processo de vicissitude. Encontraram tudo na sua vida tranquilo.
Muitos deles fazem parte de terceira, quarta geração dessa devotada categoria dos políticos ocidentais, que fazem tudo por nós no Estado. Nenhum deles passou por vicissitude alguma. Encontraram tudo pronto. Continuaram engordando no caminho fácil da corrupção. São esses os trombeteiros da guerra, que prometem guerra imediata contra a Rússia. E só não vão às vias de fato pela sua anemia militar, sua debilidade militar. Se Putin tivesse a falta de caráter e fosse um canalha como todos eles, já teria apertado o botão e arrasado com o planeta. É por isso que você deve a vida a ele. Porque do outro lado tem alguém sensato, talvez mais sensato do que eu. E olha que às vezes eu me acho sensato. Putin não fez a guerra. Putin não foi à guerra. Putin foi obrigado a fazer isso para defender um país que ele fez voltar a ser respeitado no Ocidente. O Ocidente é tão eficiente na destruição, na desvalorização e na compra dos criminosos internos dos países, que em apenas 9 anos eles destruíram toda a história da Rússia. Transformaram um povo orgulhoso e trabalhador, que já tinha passado pela Segunda Guerra Mundial, perdendo 26 milhões de irmãos, em um povo miserável, destruído, a ponto que a estrutura ficou tão abalada que hoje a população nem cresce. Para quem não sabe, isso é uma defesa dos tempos de miséria, os tempos de pobreza extrema. Em apenas 9 anos, a Rússia sofreu pelos 110 anos de vergonha da China, companheira de infortúnio dos eslavos, dos escravos. Tudo começou oficialmente do Ocidente com Napoleão, que foi humilhado, destroçado e mandado de volta com um pé na bunda. Partiu com 500 mil, chegou com Napoleão e seus 100 soldados. Depois veio Hitler. Depois os Estados Unidos e a Inglaterra sonhavam ocupar o lugar de Hitler e não descansaram enquanto não se propuseram a destruir todo o Império Russo e a União Soviética. Eu não vou entrar aqui na moral comezinha pequena de que lá havia ladrões, haviam erros e blá blá blá. Essa tergiversação tem por estrutura destruir a narrativa e relativizar toda a conquista desse povo, que destruiu Napoleão e seu exército, que aniquilou e ganhou a Segunda Guerra praticamente sozinho. De cada 10 soldados alemães que morreram no fronte, 9 morreram na frente oriental, com exceção das escaramuças aéreas e os torpedos trocados, que iam daqui para lá e de lá para cá. Todo o Ocidente nunca encarou as forças militares temidas de Hitler. Ou melhor, enfrentar. Os exércitos ocidentais enfrentaram, sim, Hitler na Segunda Guerra Mundial, antes dele mandar a sua poderosa Wehrmacht para a Operação Barbarossa. Toda a Europa enfrentou Hitler. Seus exércitos duraram de 2 a 20 dias. Esse foi o tempo de resistência média dos exércitos europeus, inclusive a grandiosa França e sua inexpugnável linha Maginot. Quando o soldado Ryan desembarcou nas praias da Normandia, com a desculpa esfarrapada de atacar Hitler, esse tinha como um exército para encarar as forças do Ocidente composta por velhos, crianças e conscritos. Gente que foi convocada ali nas coxas. Nas Ardenas ficou a lição do pau que o Ocidente tomaria nas mãos de Hitler. Sim, os velhos já deram trabalho. Se não faltasse gasolina, voltava todo mundo a nada. O objetivo sempre foi parar a Rússia, parar a União Soviética, parar os escravos, ou melhor, eslavos, ou eslaves. Esse era o intuito imediatamente sonhado. E nesse momento, depois disso tudo, usando como líder o psicopata general Kurz Limay, que eu falo sempre nele, era desencadear a Operação Dropshot e destruir finalmente o Império Soviético. Mas também não deu certo. Esse sonho volta mais uma vez aí a não dar em nada. O imaginário da estrutura corrupta de um continente colonizador, explorador, destruidor de civilizações
Para isso, eles sempre usam os pontos fracos de toda a sociedade, os ladrões, os corruptos e seus congêneres. Eles acharam tudo isso na Ucrânia ultimamente, esse país criado ironicamente pela União Soviética, lá em 1921, se não me engano, 22. Eu era muito pequeno, não lembro. E uma ironia, né, porque durante todo o poder que nós tivemos na União Soviética, quem deteve o poder por mais tempo foi exatamente a Ucrânia, porque Nikita Khrushchev era ucraniano e Leonid Brezhnev era ucraniano. Sempre a destruição Rússia da União Soviética. Quando eles têm uma chance, eles vão atacar. E dessa vez nós temos que ver a figura. Um momento só aqui. Nós temos que falar para vocês, abrir um parêntese para o momento atual. Depois a gente continua com um pouco de história. O momento atual, para mim. Aí, voltando à vaca fria do Putin. Ele fez o que todo militar esperto faria no poder. Se armou ao ponto de não ter que precisar lutar. Porém, do outro lado, no Ocidente, como eu falei, temos gente que nunca passou dificuldade na vida. Nasceram e cresceram no meio da corrupção. Tiveram boa vida a vida inteira. Tiveram tudo asfaltado. Ninguém precisou fazer o duro treinamento da KGB para sobreviver. Ninguém precisou dirigir táxi de madrugada numa incerta Rússia que você não sabia qual seria o dia seguinte. Isso pela noite fria de Moscou, recheada de quadrilhas e gangues que transformaram a Rússia num dos lugares mais perigosos do mundo para se viver. Isso em 9 anos. O Putin já passou pelas intempéries de ter que levar o pão para dentro de casa. Sim, Putin é um homem comum. É um homem que vem da comunidade, daí comum. Entendeu? Comunidade comum. Talvez você nunca tenha pensado e associado isso, né? Comum de comunidade. Difícil pensar isso quando comunidade na nossa sociedade é o adjetivo para miséria, pobreza, com roupa de gato. E para encerrar isso, eu tenho que dizer que Putin, hoje, Vladimir Putin, ele é maior, muito maior do que seus algozes do Ocidente. Se fosse igual a eles, o planeta já estaria em ruínas. E com muita sorte, você ou eu estaríamos mortos. Com muito azar, nós estaríamos vivos, tentando descobrir aonde arrumar uma água não radioativa para cozinhar aquele arroz que um Zé Mané qualquer ensinou a você guardar dentro de uma garrafa PET para encarar o fim do mundo. O fim do mundo está aí na sua frente. O fim do mundo é esse que você vive. Esse é o fim do mundo. Eu luto por um mundo com muito mais Putins. Defensor do seu país, defensor da moral, da integridade do seu povo. Mesmo que existam imorais e amorais no meio da sociedade, um líder não tem condições de analisar a vida de todo cidadão pela ótica comezinha do que se carrega no meio das pernas e o que se fazer com ela. Um líder vai muito além disso. Muito além. Um líder tem um compromisso muito maior. E, antes de tudo, um líder vive de resultados. Quando você analisa a Rússia do ano 2000 e a Rússia de hoje e for comparar os números, você é obrigado a se calar, se envergonhar e fazer o mesmo que tem que ser feito quando esses números têm como elemento de comparação a China. Você compara os números do Ocidente com a China, você tem o mesmo efeito. Quem quer guerra, quem quer acabar com o planeta, somos nós. São bandidos marginais, são as Van der Leyen sem voto, são os Stoltenberg sem voto. Nenhum deles foi eleito por ninguém. Todos eles são indicados por parlamentos, por parlamentares. Mas dizem para você que você vive numa democracia. Todos aparecem eleitos em conluios. Hoje mesmo, o próprio Zelensky, que não tem mais mandato,
é tratado pelo Ocidente como presidente. Enquanto isso, Nicolás Maduro, eleito com auditoria internacional, assinada até pelo insuspeito Jimmy Carter, é chamado ditador. Até imbecis, essa turma, com o mastro de Israel atracado, tem essa posição. Maduro é um traidor completo. Zelensky é um herói. E você quer que eu não tenha lado ouvindo essa ignorante. Em nome da paz, do amor e da luta pela liberdade e da democracia, para que todos os líderes europeus que nunca receberam voto continuem mandando no planeta, vamos à guerra contra a Rússia. Mas não vamos hoje porque eles têm como nos dizimar. Quem sabe amanhã? Quem sabe em 2029 a Alemanha não aceite o convite de Boris Pistorius e mais uma vez seja dizimada. Só que dessa vez não vai ter desembarque do dia D. Não vai ter Soldado Ryan, não vai ter Forrest Gump. Nenhum deles vai aparecer. Dessa vez vai ser com areia. Um sarmate na cabeça e verdadeiramente descobrindo que você ficou vivo durante muito tempo graças ao Putin. Graças a ele não ser tão canalha quanto os falsos líderes do Ocidente. Agradeça a Deus por isso. É o mínimo que você deve fazer hoje. E quem sabe, se você puder, ajudar a mudar isso amanhã. Minha fala está completa, é tudo que eu tinha para falar para vocês.